para a gente entender, né, como é que essa crise toda está afetando o Brasil e, consequentemente, Belém, a gente tem que entender a origem, lá na China. Então, como a China hoje ela é a locomotiva do mundo, como ela teve que parar a operação, várias operações, né? A gente viu lá que parou a indústria, parou o comércio, algumas operações de algumas fábricas saíram da China. Isso prejudicou muito a economia internacional, porque a China ela é uma grande consumidora e também uma grande exportadora. E aí, o que começou a acontecer nos países, né? Inclusive no Brasil? O Brasil começou a exportar menos para a China, isso começou a prejudicar a balança comercial, né? Começou a prejudicar algumas empresas locais, principalmente as exportadoras. Por sua vez, a China parou de mandar algumas matérias-primas aqui para o país. Isso prejudicou também a indústria nacional e também algumas, digamos assim, algumas empresas de varejo que precisam muito dos produtos chineses, né, para fazer as suas operações, no caso das fábricas, para montar os seus equipamentos. E isso começa a gerar um certo temor, né, entre as indústrias, porque começa a faltar matéria-prima, essas indústrias começam a buscar outras alternativas pelo mundo, né, no caso, e a gente percebe que essa crise ela veio crescendo a nível mundial e essas fontes de matérias-primas começam a se fechar todas. Então, chega um momento que as indústrias não têm como produzir por falta de peça. Num segundo momento, quando esse vírus chega no país, a gente percebe que a crise ela toma outra proporção, né? Até então a gente estava tendo uma crise por falta de insumos para produção e alguns meios de consumo, né? Alguns produtos consumidos aí no nosso dia a dia que são importados. E aí agora a gente percebe uma crise por falta de consumo, que é muito mais grave, porque as pessoas começam a ter um temor de estar em locais onde tem aglomeração de outras pessoas. Aí a gente pode dar o exemplo de restaurantes, cinemas, shopping centers. Junto com isso, toda a indústria do turismo, da aviação também padece, né? Da aviação e a gente aqui na nossa região, a gente pode falar da navegação também. Então vai padecendo por falta de consumidor, né? As pessoas vão se retrair para esses consumos. E isso é muito prejudicial, porque essas empresas, elas precisam do faturamento, porque tem seus compromissos com seus fornecedores, com o governo, com o pessoal que trabalha lá. Como vai começar a faltar faturamento para essas empresas, elas podem entrar em colapso, né, por falta de recursos para fazer frente aos seus compromissos. Isso pode ocasionar muitas demissões, porque a empresa ela não vai ter condição de arcar com aquele pessoal que está ali. Além disso, essa empresa também não vai pagar seus fornecedores, que por sua vez tem também outros fornecedores envolvidos, e esses fornecedores provavelmente vão ter que também reduzir quadro de pessoal. Então tudo isso é muito ruim para a economia, justamente porque faz a engrenagem da economia e desacelerando, né? A engrenagem ela vai parando e isso vai virando uma bola de neve. As recomendações para esse momento, né? O que o governo pede, né? O que é mais sensato as pessoas fazerem nesse momento de crise é justamente não parar o consumo. Quando as pessoas não param o consumo, todo mundo sai ganhando, porque a engrenagem da economia ela reativa, ela começa a acelerar novamente. As pessoas compram, as empresas vão precisar de matérias-primas, de material para revenda, vão precisar contratar, vão gerar renda, esse pessoal com renda nova começa a consumir de novo, então a roda da economia começa a rodar de forma satisfatória. Porém, como é uma crise, né, que a gente está vivendo, que tem muita incerteza envolvida,
o mais recomendado realmente é você evitar gastos, né? Gastar somente o necessário. É lógico, isso é ruim para a economia, com certeza absoluta, mas é o mais sensato a ser feito neste momento, até a gente saber aonde vai parar essa crise.